Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. É bastante comum as pessoas dizerem que o latim é uma língua morta, ou seja, que não há pessoas que são falantes da língua latina, como acontecia na época em que a língua era considerada viva, né, falada por pessoas de forma nativa, né, que as pessoas nasciam e cresciam e falavam latim ao longo de toda a sua vida. Agora, há um caso específico que é muito interessante, que é o caso do Michel de Montaigne. Né? Ali por volta de 1533 ele nasceu e ele aprendeu a falar o latim desde o berço. Né? O pai dele fez uma instrução, um trabalho todo em relação à educação do Michel de Montaigne e proporcionou a ele essa possibilidade de falar o latim desde o berço e depois desenvolver a língua nacional. Né? Então, o Michel de Montaigne é um caso específico em que ele aprendeu o latim desde o berço. E ele fala sobre isso, né, o relato dele, em seus ensaios, né, são 2 volumes aqui que eu tenho dessa parte aqui da coleção dos pensadores. Né, o Michel de Montaigne ele faz uma série de relatos nesses ensaios, e um desses ensaios ele trata sobre a educação das crianças. Né, é no primeiro volume em que ele trata sobre justamente esse tema, e ele apresenta da educação das crianças no capítulo 26 do primeiro volume aqui que eu apresento a vocês. E aí ele fala justamente sobre a infância dele e a educação que ele teve, né? Ou seja, do fato de que ele teve uma aprendizagem da língua latina desde o berço. Né? E eu vou ler para vocês o relato dele e também um pouco sobre o contato que ele teve com a literatura clássica ainda na infância. Né? Michel de Montaigne ele é considerado um dos grandes intelectuais que viveram no século XVI e que trouxe uma série de influências posteriores, e vale a pena entender um pouco dessa questão dele em relação ao latim, né, dessa língua. Então, passamos a leitura, está na página 171 desse primeiro volume aqui da coleção Os Pensadores dos Ensaios de Montaigne. E ele começa dizendo: meu falecido pai, tendo procurado por todos os meios entre homens de saber e inteligência a melhor forma de educação, percebia os inconvenientes do método então em uso. Ou seja, o pai dele queria que o filho fosse muito bem educado. E os métodos que estavam sendo utilizados naquela época, que eram 1500 e poucos, né? Naquela época ele considerava como ineficiente. Ou seja, já existia uma certa crise de método no ensino das crianças naquele período. Disseram-lhe que o tempo que levávamos a aprender as línguas que a gregos e romanos nada haviam custado era o único motivo por que não podíamos alcançar a grandeza de alma e os conhecimentos dos antigos. Ou seja, os gregos e os latinos, ou os romanos, falavam essas línguas naturalmente, né? E demandavam pouco tempo para aprender, justamente porque era a língua em que falavam e tinham contato então com as grandes obras, enquanto que os modernos precisam ter todo um trabalho para aprender uma língua. Né? Então é bem interessante isso. Né? Não creio que essa seja a única causa, mas o que importa no caso é a solução que meu pai encontrou. Logo que desmamei, antes que se me destravasse a língua, confiou-me a um alemão, que morreu médico famoso em França e que ignorava completamente o francês, mas possuía perfeitamente o latim. Esse alemão, que meu pai mandara vir de propósito e pagava muito caro, ocupava-se continuamente de mim. 2 outros, menos sábios do que ele, acompanhavam-me sem cessar quando folgava o primeiro. Os 3 só me falavam em latim. Quanto aos outros de casa, era regra inviolável que nem meu pai, nem minha mãe, nem criados ou criadas dissessem em minha presença senão as palavras latinas que haviam aprendido para se entenderem comigo. Ou seja, o pai do Michel de Montaigne contratou um alemão que era muito bom professor de latim, embora fosse um médico. Né? Veja que para as ciências, né, para os homens instruídos das ciências sabiam falar latim fluentemente, e esse médico alemão, que não sabia muito bem o francês, que era a língua da região, mas ele sabia falar justamente muito bem o latim. E ele falava com Michel de Montaigne desde o berço, né? Desde que ele crescia. E todos os empregados do castelo, né, do Michel de Montaigne eram instruídos
a falarem as poucas palavras em latim para se comunicar com ele. Ou seja, ele não tinha contato com línguas modernas, com línguas da sua época e nem da sua própria região. Excelente foi o resultado. Meu pai e minha mãe adquiriram conhecimento suficiente dessa língua para um caso de necessidade e o mesmo aconteceu com as outras pessoas que lidavam comigo. Em suma, tanto nos latinizamos que a coisa se estendeu às aldeias circunvizinhas, onde ainda hoje se conservam, pelo uso, vários nomes latinos de artífices e ferramentas. Quanto a mim, aos 6 anos, não compreendia mais o francês ou o dialeto da terra do que o árabe. Mas sem método, sem livros, sem gramática, sem regras, sem chicote nem lágrimas, aprender um latim tão puro quanto o do meu professor, porquanto nenhuma noção de outra língua o podia perturbar. Então veja que ele simplesmente falava o latim, né? Não utilizava método, estudo gramatical, nem nada disso. Simplesmente ele aprendeu de forma natural. Ao se falar com ele, ele foi desenvolvendo o vocabulário, desenvolvendo então o conhecimento dessa língua. E pode-se dizer então que Michel de Montaigne tinha como língua materna o latim, visto que ele não tinha contato com outras línguas, né, que não fosse o próprio latim, né? Se, por exemplo, eu queria dar-me um tema à moda dos colégios, tinha que o dar em mau latim, a fim de que o vertesse para o bom. E o Nicolau Gronchi, que escreveu De Comitatis Romanorum, Guilherme Guerente, que comentou Aristóteles, George Buchanan, o grande poeta escocês, Marc-Antoine Mouret, reconhecido na França e na Itália como o melhor orador da época, e que foram todos meus preceptores, diziam todos que eu sabia tão bem o meu latim que temiam discutir comigo. Buchanan, que vi mais tarde no século do falecido Marechal de Brissac, disse-me que estava escrevendo sobre a educação das crianças e que tomava a minha como exemplo. Estava, então, encarregado da educação do conde de Brissac, que depois vimos tão valoroso e bravo. Então veja que é bem interessante, né? Ele conseguia ter um latim tão excelente que os próprios intelectuais tinham um certo temor aí de discutir em latim com ele, porque ele sabia um latim muito puro e bastante completo. Então, muito interessante essa educação que o Michel de Montaigne teve, né? E ele ainda fala sobre o estudo do grego, né? Como é que foi, então, o estudo do grego? Já que ele era um grande instruído da língua latina, será que ele se aprofundou no grego? Ele continua dizendo, quanto ao grego, quase não o compreendo. Meu pai tentou ensinar-me com método, mas não como habitualmente, antes sob forma de jogo e folguedo. Escrevíamos as declinações em pedacinhos de papel que dobrávamos e pregávamos ao acaso, à maneira dos que aprendem aritmética ou geometria. Porque, entre outras coisas, lhe tinham aconselhado que me levasse a amar as ciências e o dever, não pela força, mas por minha própria vontade, e que me educasse pela doçura e sem rigor nem constrangimento, dando-me inteira liberdade. E isso até a superstição, porquanto, em sustentando alguns que perturbam o cérebro tenro da criança, acordá-la em sobressalto e arrancá-la ao sono, mais profundo nelas do que em nós, de repente, bruscamente mandou que me acordasse ao som de algum instrumento, e nunca faltou quem o fizesse. Então, bem interessante, né? Ele sempre acordava com o som de um instrumento para que ele pudesse, então, passar a gostar, e o gosto era desenvolvido pelo estudo, né? Então, era algo com doçura e não com punições em relação aos estudos que ele tinha em determinadas situações. E a partir desse momento em que ele tinha já a língua materna como sendo o latim, embora reconstituído, né, e utilizando então os termos e as palavras que existiam no vocabulário disponível, ele conseguiu desenvolver então um bom vocabulário e ser aí um grande linguista, alguém que conhecia de certa forma o latim com profundidade. E ele ainda se aprofunda e diz que ele passou a gostar da literatura justamente pelo fato de que ele sabia o latim. Logo em seguida, aqui no próprio texto, ele diz: meu gosto pelos livros nasceu do prazer que tive à leitura das fábulas das Metamorfoses de Ovídio. Aos 7 ou 8 anos, mais ou menos, fugia para os ler, desprezando quaisquer outros divertimentos. E como a língua era a minha língua materna, né, o latim é a língua materna,
era o livro mais fácil que eu conhecia e o mais adequado pelo assunto à minha idade. Então veja que é interessante, ele fugia das aulas, né, no sentido de que ele se desvirtuava do próprio ensinamento que era dado, né, no curricular, e ia ler Metamorfoses de Ovídio, né, que é um grande clássico, né, e para ele se sentia mais à vontade porque era justamente a língua materna, para ele parecia mais fácil, né, muito interessante isso, né. Agora, quanto às obras que eram mais conhecidas entre os jovens, ele diz: quanto aos Lanzarotes do Lago, aos Amades, aos Ruões de Bordeaux e outras obras do mesmo gênero, com que divertem as crianças, não as conhecia sequer pelos títulos e não lhes conheço ainda o conteúdo. Tão forte foi a minha obediência às proibições que me eram impostas. Com essa paixão, me tornava mais descuidado no estudo das outras matérias, mas felizmente encontrei um homem inteligente e cônscio de seu dever de preceptor que soube tirar partido desses excessos e de outros semelhantes, de modo que devorei de fio a pavio a Eneida e Terêncio e Plauto e as comédias italianas, sempre levado pelo que essas obras têm de agradável. Se tivesse tido a mania de me impedir, creio que só houvera trazido do colégio ódio aos livros, como acontece com quase toda a nossa nobreza. Procedeu com inteligência, fingindo nada ver, aguçando-me a curiosidade com deixar-me ler tão somente às escondidas tais livros, e obrigando-me a trabalhar quanto ao resto, sem exagerada autoridade, pois as principais qualidades que buscava meu pai, naqueles a quem me confiava, eram a benevolência e a bondade de espírito. Por isso mesmo não tinha eu outro defeito senão a indolência e preguiça. Então veja que ele lia às escondidas as obras clássicas, um efeito psicológico, né? Demonstrando que, como ele tinha tanta facilidade para ler em latim, essas obras passaram a ser o seu divertimento. E aí os próprios professores tratavam com um ar, assim, às escondidas, como se fosse fora, como se fosse desobrigado a ler essas obras. Então é bem interessante, né? Ele lia por diversão, assim como acontece atualmente, né? Que os professores dão determinados livros para serem lidos e os alunos vão lá e leem outras obras de entretenimento para seu divertimento. Então é bem interessante a educação aqui do Michel de Montaigne, onde ele pôde então aprender o latim com bastante profundidade, de uma forma natural, e ter aí um grande conhecimento e ter acesso à literatura com uma grande facilidade. Então, Michel de Montaigne é um dos poucos, né, que falam e falavam o latim com um tom assim tão natural e que podia então ter acesso a grandes obras e ter esse conhecimento para si e para desenvolver justamente as suas obras, né, como os seus próprios ensaios filosóficos aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, ter compreendido um pouco, né, desse pensamento do Michel de Montaigne e dessa forma que ele aprendeu o latim, que é bem diferente, e espero que você possa então assistir os nossos vídeos aqui no canal sobre o latim. E é isso, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.